Excelente. Então, pessoal, a gente vai fazer novamente um diálogo bem interessante, né? Como vocês sabem, a gente está com 78 alunos laudados, tentando fazer um trabalho de qualidade, preparando. Hoje, Janaína postou o carômetro para os professores de sextos e sétimos, com um breve resumo de como é aquele aluninho, né? Depois a gente vai finalizar o PEI e vai compartilhar no Drive para todo mundo ter. Algumas questões que são meramente informativas e importantes de saber, né? Tudo que tem a ver com aluno, comportamento, solicitação de pais, falta desse aluno é com Márcia e Gilberto. Edson, pode abrir a câmera, para de palhaçada. Então, o sexto e sétimo, né, que tem muitos professores novos esse ano, procurar o Gilberto e a Márcia. Gilberto trabalha quarta, quinta e sexta, e Márcia trabalha segunda, terça e quarta. Então, nós temos a semana toda coberta. Tudo que tem a ver com improdutividade do aluno, não sabe ler, falta de... está com dificuldade em algumas questões, o pedagógico. Bia e Tatiana. Tatiana está todos os dias na escola, menos sexta. Ela trabalha 4 dias, praticamente manhã, tarde e noite. Bia está 3 dias na escola, porque Tatiana está com uma carga horária maior. E as POs que atendem primeiro ao quinto, né? Camila, Fabiana, Laurimar e Luciana, que está com a gente atendendo anos iniciais e dando suporte na EJA. Então, assim, só para esclarecer quem faz o quê, para a gente saber quem procurar, né? A gente vai continuar no diálogo. Bia conseguiu trazer o Pablo, que vai... Pablo tá aí, Pablo? Fala um olá pra gente. Oi, gente, boa noite. Prazer estar aqui novamente. Boa noite. Um prazer conosco, tá, Pablo? Eu vou tentar me policiar, porque a professora de língua portuguesa fala muito. Então, eu vou tentar me policiar para falar menos do que eu gostaria. Seja bem-vindo. Você vai ver que a equipe Paulo Freire é uma equipe maravilhosa. É uma equipe de... polêmica, questionadora, uma equipe que faz acontecer, porque quem não pergunta, quem não questiona, e fica calado, não quer aprender. Pensa assim, né? E penso que quem questiona, quem pergunta, quem faz, quem quer conhecer, é porque quer fazer um trabalho de excelência. Então, por isso, amo a equipe. A gente batalha sempre para trazer pessoas que vão dialogar a respeito de determinadas questões que estejam em foco com a gente. Seja bem-vindo. A palavra é toda sua. A reunião está aberta. Todos de câmera aberta, que eu vou tirar uma foto bem bonita para botar depois no site, botar depois no Facebook e no Instagram, com a permissão de todos. A reunião está sendo gravada, não está sendo, hein, Bia? Porque amanhã a gente vai apresentar essa mesma reunião para o pessoal da EJA, que não pôde participar hoje porque está nesse momento em aula, tá bom? Um beijo no coração de vocês, aproveitem bastante, explorem o conhecimento que Pablo traz, porque é gigantesco, tá bom? E fiquem todos com Deus, uma boa reunião pra gente, e que a gente consiga, assim, aproveitar bastante, tá? Até quem está dirigindo, tá, Deise? Até quem está no ônibus, vai aproveitar bastante. Um beijo. Pode deixar, vou aproveitar bastante. Tirei o óculos para não ficar igual a você na foto, igual o seu óculos. Posso assumir daqui, gente? Calma aí, me perdi um pouquinho. Posso, Simone? Oi? A palavra é sua, a reunião é toda sua. Obrigado. Gente, muito boa noite. É um prazer gigantesco estar aqui mais uma vez com vocês. Se eu não me engano, assim, de 2020 para cá, para mim passaram uns 3 meses. Então, eu não sei quando foi a última vez que a gente se encontrou, em que momento do tempo e espaço nós estávamos. Acho que eu não sou o único que tem essa sensação, né? Assim, o que aconteceu nos últimos 2 anos e pouquinho? Eu não tenho ideia. Mas a gente já se encontrou. Tem umas carinhas aqui que eu lembro. A Tatiana estava por ali, lembrei dela. Tatiana, se eu não me engano, é a 3ª vez que a gente se encontra em reuniões. É um prazer enorme estar aqui. E olha como é que são as coisas desse tempo e espaço, né? A última vez que nós nos encontramos, ainda estava terminando minha especialização em neuropsicologia e hoje estou trabalhando só com isso. Larguei a clínica para trabalhar só com avaliação.
E quando eu recebi o convite da Bia, para mim é um prazer estar aqui voltando para falar agora de neuroaprendizagem. Quem me conhece um pouquinho já sabe que eu vou tentar trazer a palestra o mais próximo da nossa realidade, tá bom, gente? Eu passei o final de semana inteiro gripado de cama e tô quase sem voz. Então, o que eu pedi para a Bia? Para eu diminuir o máximo a palestra, então seria uma palestra de 2 horas, eu diminui o máximo para falar, assim, de pontos importantes e a gente poder aproveitar mais o bate-papo. Pode ser? Que assim eu preservo minha voz para eu poder trabalhar o resto da semana. E eu acho que vai muito mais direto ao ponto, muito mais direto àquilo que vocês estão precisando. Né? A Simone disse que vocês estão com 68 laudados. E o ano acabou de começar. Até terminar o ano chega no 100, tá, galera? 78, Pablo. 78. Até terminar o ano a gente chega no 100, que é sempre assim. Então, para a gente poder falar e discutir mais sobre esses casos... Passaram para mim 88. Calma aí, cada hora eu ouvi 68, 78. Alguém ouviu 98? Eu falei até terminar o ano, chega no 100, pelo jeito até terminar a palestra a gente já tem 100. Mas vamos lá. Fiquem à vontade para me perguntar o que for necessário, tá bom? Mais uma vez, perdoe essa voz de taquara rachada. Se eu desaparecer por alguns segundos, eu tô espirrando para vocês não terem essa cena feia. Eu vou desligar aqui e volto. Mas hoje eu já tô me sentindo muito melhor. Nós não temos direito a ficar doente, né? Eu sempre falo isso. Não tem muito direito. Tem que trabalhar, tem que ir para cima. Profissional liberal, então, não tem jeito. Perguntem, questionem. O máximo que vai acontecer é eu não saber responder, pedir um tempinho e depois mandar a resposta para vocês, tá? Mas a gente está junto nessa. Eu vou abrir aqui minha palestra, vai ser bem curtinho as questões, e o principal é o nosso bate-papo. Alguém me dá um feedback com voz, por gentileza, que eu não estou mais enxergando vocês. Vocês estão vendo o meu slide? Sim, tô vendo. Sim, estamos. Perfeito. Obrigado, gente. Aqui um pouquinho sobre mim, não é importante nesse momento, vamos falar do que realmente importa. Olha que curioso, né? Se a gente der um Google agora, a gente vai ver a quantidade de notícias sobre TDAH. Menino que suspeita de TDAH expulso em escola no Reino Unido. Atendimento personalizado para autistas. Esse ano, a Boi da Ilha fez um enredo envolvendo autismo. A disputa para o governo de São Paulo ano passado teve muitas questões envolvendo estudantes com necessidades específicas. Então, a gente percebe que é um tema, né? O transtorno do neurodesenvolvimento está muito em alta. E vocês aí em sala de aula sabem mais do que eu como que a gente tem tido um boom de laudos recentemente, né? Eu lembro, pelo menos quando eu estudava, a gente não ouvia falar sobre TEA, TDAH, TOD, e hoje em dia são termos cada vez mais recentes, e ainda assim a gente continua em dúvida, o que é exatamente isso? Como que eu sei se meu estudante tem ou não essas coisas, se tem um transtorno ou não do neurodesenvolvimento? E aí, deixa eu voltar aqui minha câmera para falar com vocês. Eu preciso muito da ajuda de vocês, professores, para educar os psicólogos e neuropsicólogos e pediatras e neuropediatras. Por quê? Porque o que eu conheço de especialistas que acham que em meia hora, na sala de um consultório, junto com a criança, sabe muito mais sobre ela do que vocês que estão 5 dias por semana, durante 6 horas com eles. E realmente, tem o especialista que ele acha que está naquele lugarzinho de, olha, essa criança ficou meia hora aqui no meu consultório, olhei para ela, fiz uma visão de raio-x, não preciso ouvir o professor, não preciso ir na escola. E
quer ver como é que é? Ó, 68, 78 laudados. Simone, Bia, não sei se vocês têm esse dado, mas quantos desses laudados o psicólogo, o psiquiatra, neuropediatra foi até a escola para tentar entender como era o comportamento do aluno aí na Paulo Freire? Pode ser nenhum. Porque, na verdade, a gente até está num diálogo com a saúde, né? Você é de Macaé, Pablo? Não mais, eu me mudei, agora eu tô em Santos, faz um tempinho que eu saí da região dos Lagos, eu era de Rio das Ostras, mas conheço bem a Rita. Então, a gente está no diálogo, né, educação e saúde, para que os médicos entendam o trabalho que a educação faz, porque não basta você ver a criança, detectar algumas questões sem ver o desenvolvimento cognitivo dela na escola, porque isso interfere bastante até na questão final da elaboração desse laudo. E a gente não recebeu, a gente recebe alguns psicopedagogos, né, ou recebe alguma necessidade de relatório, mas o relatório é frio, mas visita não recebendo. Então, o diálogo da educação com a saúde, que foi solicitado por alguns diretores, é que eles nos ouçam, venham à escola ou marquem uma reunião para que a gente fale o que a gente sente em relação a esses alunos quando eles são encaminhados do médico para a escola com esse laudo frio, sem o conhecimento do contato com o professor, de vir à escola ver o ambiente social desse aluno. E aí é só um breve comentário para poder abrilhantar aí o seu bate-papo. Achei ótimo o seu comentário, porque explica muito do que eu estou falando. E por que eu abri criticando a minha classe? Porque eu já tive do outro lado. Eu já fui um dos coordenadores da educação inclusiva de Rio das Ostras, eu fui psicólogo escolar durante muitos anos, e assim, a gente na escola, na educação, lá na ponta, ouvindo bronca do pai, ouvindo bronca de não sei quem, e o professor não faz nada direito. Legal, e quem nos ajuda? E o que é o fazer direito? Desses 78, vamos supor que 30 são autistas. Os 30 autistas são iguais? O tratamento é o mesmo? Então, o que adianta o neuropsicólogo, a neuropediatra fazer um Ctrl-C, Ctrl-V de demandas, manda para a escola, ele nem sabe se a escola tem possibilidade de fazer aquilo com a criança. E aí depois, não, a escola é ruim. O quê? O Paulo Freire matricula seu filho lá? Não, porque o professor... Vou usar o nome da Tatiana, porque eu sei que ela não vai... A Tatiana não consegue ajudar meu filho. É claro que não, ninguém me ajuda. Eu vou fazer o quê sozinho? Não é o que a gente sofre na ponta? E aí, ninguém tem mais autoridade nesse ponto para perceber se a criança tem ou não algo específico do que a escola. Por que eu digo isso? Porque vocês têm, sei lá, 30 alunos em sala de aula todos os dias. Vocês conseguem ter uma visão muito clara do que é comum para a idade e do que não é. Vou dar um exemplo que eu tenho sofrido na clínica, né, recentemente. Nós tivemos uma pandemia. Aí as mães chegam e me perguntam, né, Pablo, meu filho tá com a fala atrasada. Mas essa criança não teve contato como outras crianças tiveram antes da pandemia. Como é que eu posso garantir que esse atraso na fala, de fato, é um atraso ou é uma falta de estímulo? Meu filho tá com dificuldade na matemática. Ok, passou 2 anos tendo aula online. Eu faço um monte de curso online e aprendo 30% do que aprenderia. Eu tenho dificuldade com isso aqui também. Eu gosto presencial. Imagina uma criança. Então, eu que vou pegar só o manual, vou pegar só a teoria, eu perdi a referência. Vocês não. Porque vocês estão na mesma comunidade, com crianças que, na imensa maioria das vezes, têm a mesma situação socioeconômica, ouvem as mesmas músicas, assistem os mesmos desenhos. Vocês sabem o que é normal para essa faixa etária nesse momento e o que não é. Então, é um absurdo o especialista não ouvi-los. Por que eu já estou começando com essa provocação, né? Porque para quando vier o laudo, provoca o responsável também.
me passa o telefone, dá trabalho, eu sei, deixa eu dar uma ligadinha pro médico. Oi, pede pro seu médico vir aqui fazer uma reunião com a gente. E aí eu tenho colegas que dizem, não, as escolas fecham a porta. Gente, toda semana eu faço 2, 3 avaliações neuropsicológicas. Eu nunca tive uma escola que me fechou as portas. Pelo contrário, todas são sedentas quando eu vou lá para falar sobre o aluno. Eu nunca tive uma professora que falou, não quero falar sobre meu aluno. Nunca. Então, a gente sabe que é balela. Então, provoquem. E vocês têm essa autoridade, tá? Vocês têm essa autoridade. Mais que o médico, mais que o psicólogo, mas todo mundo. Calma aí, é meu aluno. Você está dizendo, você quer fazer uma intervenção com ele, vem cá e compartilha comigo. Que eu faço parte dessa rede. Tal qual família, tal qual especialistas. Enfim. E aí a gente volta, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Nunca vi tanta verdade em umas palavras, tanta realidade. Desculpa, eu não ouvi quem falou isso. Ednete, foi você? Então, que bom. É que, assim, eu larguei a psicologia escolar porque eu não aguento mais ficar em escola. Mas eu sei que do ar-condicionado do meu consultório é tudo muito mais fácil, porque eu já tive do outro lado. Para quem não tá... Enfim, é complicado, gente. E aí a gente volta para os transtornos do neurodesenvolvimento. O que é um transtorno do neurodesenvolvimento? O que diferencia uma criança com TDAH para uma criança agitada? E é muito comum, né? As mães, os pais virem e mexem. Pablo, meu filho tem TDAH, eu acho que ele tem TDAH, ele não para. E às vezes a criança é criança mesmo, ela só gosta de brincar, só é agitada, só é moleca, né? Assim, como assim meu filho não gosta de ficar no celular, ele quer jogar bola? A gente põe a criança para jogar bola, né? Enfim. Um transtorno, ele precisa vir acompanhado de 4 perguntas, assim, precisa ser respostas de 4 perguntas. Eu quero muito que vocês fixem nisso para quando for analisar ou quando estiver desconfiando de algum aluno de vocês. O primeiro o comportamento daquele aluno, daquela criança, daquela pessoa é diferente do esperado para aquela população? Como assim? Esse aluno, ele tem muita dificuldade em matemática. Mas a turma inteira tem a mesma dificuldade. Muitas crianças têm essa dificuldade. Ou esse aluno específico tem essa dificuldade? Quando a gente vai para avaliação neuropsicológica lá no consultório, por exemplo, a gente pega isso em todos os testes. Vou fazer um teste de QI em uma criança. O QI, né, da população brasileira, a gente considera o padrão, a média, entre 90 até 105. Acima de 105 está acima da média. É uma pessoa que tem um QI acima da média. Abaixo de 90, essa criança tem um QI abaixo da média, a gente precisa investigar o porquê. Né? É um transtorno do neurodesenvolvimento ou é apenas uma criança que teve pouco estímulo? E aí a gente começa a avaliar de acordo com localização, de acordo com situação socioeconômica. Essa criança teve escolaridade, os pais são letrados para ajudá-la em casa. Enfim, eu preciso ver se aquele comportamento, essa criança é muito agitada. A mãe acha que a criança em casa não para quieta. Ok, na escola vocês vão saber se ela é mais agitada do que a maioria das crianças, é um ponto fora da curva, ou não, ela é agitada como quase todas as outras. Aí vamos para um segundo ponto. Aquele comportamento é funcional? Essa criança é muito agitada, ela é mais agitada do que a maioria das outras. Mas na hora de corresponder no desenvolvimento, ela aprende, ela desenvolve, ela se sai bem. Não, então ela só é uma criança agitada mesmo. Não, ela é muito agitada e ela tem muita dificuldade em aprender. Ela é muito agitada e ela se perde no ditado. Ela é muito agitada e ela não consegue ler um texto simples. Opa, então é um comportamento, essa agitação não tem sido funcional para ela. Está de acordo com a idade e história de vida,
né, dessa criança. Por que eu coloco história de vida? Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui... Opa, deixa eu voltar, quero ver a carinha de vocês. O chatinho do Meet é isso, né? A gente não consegue ver a cara enquanto está apresentando. Tenho certeza que todo mundo aqui já chamou os pais de alguma criança e quando o pai ou a mãe chegou, todas as suas dúvidas estavam respondidas. Assim, o pai entra no corredor, você fala, não, beleza, entendi. Então é uma criança que fala muito palavrão, que xinga muito, que briga com todo mundo. Ah, essa criança tem TOD. Calma aí, vamos olhar os pais. Os pais falam palavrão, brigam muito, é uma família completamente disfuncional. Será que é TOD mesmo? Opa, acho que não. De acordo com a idade. Ah, meu filho é muito birrento. Meu filho, eu peço para ele fazer... A mãe mima e pede para a criança guardar um brinquedo, a criança faz show e tudo mais. Meu filho é muito birrento. Uma criança mimada de 4 anos de idade ser birrenta é normal? Sim. Um jovem de 17 anos ser birrento quando a mãe pede para ele desligar o videogame tá dentro do esperado para a idade? Não. Então é aí que a gente tem que avaliar, né, o contexto e a idade. E por fim, tem prejuízo no sistema nervoso central? E aí entra meu trabalho especificamente, que é a neuropsicologia. Tem algum neuropsicopedagogo ou psicopedagogo aqui? Não? Tem problema? Sim, tem. Eu sou formada como psicopedagogo. Ah, Tatiana então é formada, Camila. Eu tenho pós em neuropsicopedagogia. Perfeito, galera, perfeito. Então nós temos muita galera da área aqui. Por que eu perguntei isso? Porque aí entram as nossas áreas. O que é a neuropsicologia? A gente sabe onde é que está a questão do TDAH, por exemplo, no cérebro, né? O TDAH, ele é uma disfunção aqui no sistema cognitivo pré-frontal, sistema nervoso pré-frontal. Se a pessoa tem um pré-frontal, vou até mostrar um videozinho daqui a pouco, menor do que o comum, né? Do que o típico. Mas não dá para a gente, quero ver se essa criança tem TDAH. Tira o cérebro dela para fora, olha o funcionamento. Não dá para a gente fazer isso, né? Então, como que a gente sabe que o sistema nervoso dela tem algum tipo de prejuízo? Através de testes psicológicos validados, que a gente sabe que olha aquele comportamento específico que está ligado àquela região do cérebro que tem a ver com o TDAH. Nosso caso, impulsividade e tudo mais. Onde o psicopedagogo entra, né? Me corrijam se eu estiver errado, tá, galera? Aquela região do cérebro responsável o neuropsicólogo vai ficar muito mais pela avaliação. Aquela região do cérebro pré-frontal do TDAH que está trazendo a ele um prejuízo de aprendizagem, como que eu posso estimular essa região através de atividades pedagógicas para ele se desenvolver? É aquilo, infelizmente não dá para a gente aplicar uma injeção no cérebro e não tem remédio para isso. Então, a psicologia é a ciência do comportamento. Então, a neuropsicologia é juntar o cérebro, a parte cognitiva, né? Então, quando a gente fala de TDAH, TEA, TOD, são transtornos que estão no cérebro. Por que não é uma doença? Porque não tem cura e a gente não pega. É neurodesenvolvimento. Comete desde a infância e a gente vai crescendo com isso, né? E só com testes validados, científicos, para a gente saber de fato se é TDAH ou se não é. Para vocês terem ideia, tem umas 3 semanas, eu fiz a avaliação de uma engenheira, 40 anos de idade, que foi num psiquiatra, em 15 minutos saiu tomando Ritalina. O psiquiatra falou que ela tinha TDAH. Fiz a avaliação completa da mulher. Gente, ansiedade. O que ela tinha é transtorno de ansiedade generalizada. E estava tomando Ritalina aos 40 anos de idade.
Falei para ela, assim, eu só não digo tudo que eu quero falar pro seu psiquiatra porque eu não tenho dinheiro para pagar processo. Então, assim, é um absurdo. E junto com esse psiquiatra que pegou uma adulta, imagina a quantidade de crianças que não têm TDAH e que recebem o laudo, porque não fizeram a avaliação da forma que deveria ter. Da mesma forma, imagina a quantidade de crianças que têm TDAH e que não são diagnosticadas por falta de conhecimento da família ou por falta de dinheiro. Uma avaliação neuropsicológica é R$ 2.500. Como é que a gente vai pedir para a comunidade Paulo Freire, que a gente sabe que é uma comunidade mais carente, que todo mundo tem esse valor? E aí vai lá no psiquiatra da esquina e R$ 200 uma consulta de 15 minutos sai com laudo. Então, é um problema um pouquinho mais complexo e por isso que é tão importante a escola, a gente ouvir, né? Professor dá uma olhadinha às vezes e fala, opa, essa criança aqui, a atenção dela é boa, mas ela é agitada, ela é ansiosa. Esses sintomas de TDAH aparecem só em período de prova. Fora do período de prova, essa criança vai muito bem. Não, esses sintomas são constantes. Isso apresenta aqui na escola todo dia. Vocês conseguem ter uma visão muito boa disso, não conseguem? Então, por isso é sempre muito importante vocês estarem atentos a essas 4 perguntas. São as 4 perguntas que eu faço no meu consultório. O comportamento é diferente do esperado para aquela população? Aquele comportamento é funcional, ou seja, prejudica ou não ela? Está de acordo com a idade, história de vida? Tem algum prejuízo no sistema nervoso central? Essa é a pergunta que eu aqui, como neuropsicólogo, vou ter que avaliar, não vocês. Mas se as 3 questões de cima deram uma dúvida, aí vale a pena chamar os pais e encaminhar para uma avaliação. Alguém vai falar alguma coisa? Ô, Pablo. Oi? Ednete. Ednete. A gente tenta botar essa psicopedagogia que a gente estudou aí, às vezes, em prática, né? Tenta ir buscar ela novamente para ajudar, mas eu tenho muito medo disso. Tipo assim, eu não me acho com uma bagagem suficiente para poder fazer essa avaliação, que eu acho que ainda é um mundo muito desconhecido para mim. Já estou na rede há 20 e tantos anos, já estou quase aposentando, então eu sinto esse certo medo, mas eu, atualmente, agora, eu tenho um aluno que eu olho para ele e eu não vejo nenhuma resposta para essas questões. Eu falo assim, será que laudaram ele que houve necessidade de ter um aluno no momento com algum laudo, com alguma coisa? Eu não consigo visualizar nele alguma coisa que o comprometa. Então, tem hora que eu tenho assim, mas eu tenho medo dessa minha opinião pela minha falta de conhecimento de causa. Mas aí vai ouvindo você falando, ver uma outra palestra, vai amadurecendo dentro da gente. Mas eu ainda me sinto muito medrosa, só como uma professora, para poder ter essa visão aí que você fala, sabe como? Posso dar uma bronca? Só como uma professora? Por que a professora é menos que o psicólogo? Por que a professora é menos que o... Não, é que são tantas coisas que têm chegado para a gente ultimamente em relação a caso, coisas específicas, que eu me sinto meio atordoada, porque a faculdade, o normal, a psicopedagogia, não me deu essa coisa na época, entendeu? Ednete, eu sou formado em psicologia, vai fazer 10 anos agora. 80% do que eu sei hoje, há 10 anos atrás não existia. Tem mudado muito rápido. E, de fato, a gente não consegue saber tudo. Mas você tem seu feeling, você tem um conhecimento teórico e você tem um conhecimento prático. A única coisa que eu acho muito importante é a gente não pegar essa responsabilidade pra gente sozinho. Sozinhos. É aquilo. Minha visão como professora, que é tão importante quanto a da neurologista, é essa. Eu preciso compartilhar essa visão com a neuro, com o psicólogo, com a mãe, com a avó que cuida, com o irmão que vem trazer. Como neurologista,
neurodesenvolvimento, aqui é o que eu falei, a questão neurológica, mas tem uma questão comportamental. Esse é o comportamento que eu vejo em sala de aula e que eu percebo. Coleguinha, na aula de educação física, como é que é esse aluno? Irmão, com você em casa, como é que é? E quando a gente traça essa rede, fica muito mais fácil a gente chegar no resultado. Eu tô tentando amadurecer mais. Eu só tô jogando assim, tipo, uma angústia, uma coisa que dá dentro de mim. Mas eu tô tentando amadurecer para... Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Mas vai, assim, o máximo que vai acontecer, e isso já aconteceu com todos os profissionais, é ter uma percepção errada. Então, assim, poxa, às vezes eu acho que é isso, eu vou compartilhar com colegas, eu percebo que eu tô errada, mas eu compartilhei. Imagina se eu tô certa e ninguém mais percebeu isso sobre essa criança. Você pode ajudar ela. E assim, tô com medo, não me sinto segura, compartilha, divide, gente, vamos junto investigar. Mamãe, leva para investigação. Não significa que vai ter nada, leva para investigação. A Caroline iria falar sobre isso agora. A diferença entre influências do meio e condições neurológicas. Exatamente, na educação física fica evidente. Fica mesmo. Até porque é um outro ambiente, então assim, o ambiente em sala de aula tem um comportamento, o ambiente de educação física tem outro, o ambiente casa tem outro, o ambiente igreja, sei lá onde essa criança frequenta, tem outro. E quando que a gente sabe que tem o distúrbio do neurodesenvolvimento? Essa criança apresenta os mesmos comportamentos em todos os lugares. Opa! Né? Essa criança apresenta esse comportamento na aula de educação física, apresenta esse comportamento em intensidades diferentes na aula de matemática. E divide mesmo, Ednet. Assim, vai com medo mesmo, mas vai. Pablo. Oi, Leandro. Oi por encorajar. Por nada, a gente precisa mesmo. Que audácia, né? Pablo, assim, dificuldade no desenvolvimento neuropsicológico, assim, necessariamente vai comprometer o rendimento escolar? E nessas perguntas que você fez, das 4 reflexões, aí você perguntou da questão funcional, e aí me gera essa dúvida. TDAH, TOD, ou algum outro tipo de comprometimento do desenvolvimento, ele vai necessariamente comprometer o rendimento escolar? Quando eu falo rendimento escolar de maneira ampla, assim. Sim. Ou não, ou existe casos que tem, por exemplo, TDAH e não tem comprometimento do rendimento escolar? Existe. Assim, quando a gente pega... Excelente pergunta, Leandro. Não necessariamente vai comprometer. Até porque a gente pega TDAH, TEA, né, que é autismo com altas habilidades. Eu fiz uma avaliação de uma adulta, agora 23 anos, TDAH clássico, mais um QI absurdo. O que essa menina teve de diferente? Uma avó que era diretora de escola, professora de português. A avó dela chama Neuza, então eu imagino que seja aquela professora de português, bem professora de português mesmo, que criou com ela, a avó percebeu a dificuldade, na época ninguém nem sabia TDAH, mas criou com ela métodos para ela ir desenvolvendo na escola. Então, só tirava 10 na escola, tem um hiperfoco absurdo, mas é um TDAH clássico. Quando que a gente percebe que está prejudicando outras partes do desenvolvimento que está na escola também? Essa criança, ela consegue fazer muito bem uma coisa só. Mas se você pedir 2 atividades, ela já se embaralha. Ou muitas vezes essa criança tem dificuldade de trabalhar em grupo, porque aí chama muito a atenção dela, ela perde o foco. Tá aquela criança super quietinha ali, primeira fileira, e aí você vai ver tem TDAH. E aí é algo importante, eu vou até falar daqui a pouquinho, o TDAH não necessariamente a criança é hiperativa. Às vezes é só desatenção. Então a criança fica quietinha, não mexe um músculo do corpo, mas não consegue focar. E quando ela desenvolve esse hiperfoco, por N motivos ela pode desenvolver, ela vai muito bem na escola, muito bem mesmo. Mas excelente pergunta, Leandro, consegui te responder? Ótimo, obrigado. Porque são casos
que acaba meio que passando batido, né? São. Um potencial até para um desenvolvimento maior e acaba tendo bom desempenho, mas não aquele que poderia ter. Isso é muito comum com autismo. Autismo com superdotação é muito comum. Uhum. Ok, obrigado, Pablo. Por nada. Oi, Darlane. Pablo, boa noite, tudo bem? Então, eu não sei se você ainda vai chegar nessa parte, né? Ou se eu já posso perguntar, referente, você falou para perguntar ao pai, perguntar à mãe. Eu tenho uma aluna, Iris, que ela, quando eu vou falar com ela, ela regala um olho desse tamanho. Eu não sei o motivo, ela é muito quietinha, ela é maravilhosa. E ela fala que ela não sabe, fala mesmo, eu não sei. Mas aí, essa semana, eu conversando com outros profissionais da escola, me relataram que o irmão dela, ele fala e põe ela para baixo. A criança já tem um problema, né? Já tem mesmo, já foi diagnosticada. Então, um irmão, ele fala o tempo todo que essa criança... Não que eu queira entrar na casa da pessoa, não é isso. Mas... Querer a gente até quer, né? Mas não, a gente até quer, mas não pode querer, a gente quer. Não mas não pode. Mas, assim, o irmão fala que ela é burra, que ela não aprende nada, que ela é assim mesmo, que ela nunca vai aprender nada. E essa semana eu coloquei ela perto de mim e vi que o que falta ali, não que ela não tenha o problema, não estou falando aqui, Pablo, que o diagnóstico foi errado, não é isso. Mas o que eu vi também, tanto nela quanto num aluno, Kaique Trindade, o nome dele, não tem problema eu te falar o nome, não, porque outras pessoas, eu faço questão das outras pessoas saberem realmente o nome, porque ele veio com uma carinha de cachorro tão pidão, com vontade de aprender, que eu fiquei, Pablo, assim... Eu fiquei, gente, eles querem, mas às vezes existe uma pessoa dentro de casa ou no convívio dele que fala que ele não aprende, que ele é burro. É aquelas clássicas palavras que eu já tenho dificuldade. Se uma pessoa fala que eu não vou aprender, aquilo ali já internaliza. Eu não sei se você vai falar sobre isso, mas eu já me antecipei. Achei maravilhoso que eu não ia falar sobre isso especificamente. Renata, já te dou a fala, tá? Mas aí é nesses momentos que eu queria ser geólogo, eu queria estudar pedra. Mas eu resolvi, nós aqui resolvemos trabalhar com um serzinho que é um ser biopsicossocial. Ou seja, tem as questões biológicas, e essas questões biológicas podem trazer um déficit neurocognitivo. Tem as questões psicológicas, e aí o comportamento, você responde a isso, e as questões sociais. Às vezes a criança já tem uma dificuldade, muitas vezes nem é laudado, às vezes era uma dificuldade X, que chegou no médico e recebeu um laudo de TDAH ou outra coisa, ou tem o TDAH mesmo, como você disse, e aí vem a sociedade, e como acho que é o Renato que falou comigo agora, disse... Você pode pegar essa criança com essas questões, desenvolver ela, ou esse círculo social pode afundar mais ainda. Né? É a lógica lá da pandemia. Você pode hiperestimular essa criança. A gente tem criança de 2 anos de idade hoje que quase sabe formatar um computador Windows, ao mesmo tempo não consegue falar. Que tem dificuldades motoras bizarras, porque não desenvolveram as questões motoras, porque não iam para o parquinho brincar. Então, envolve muito isso. Nesse ponto, só uma avaliação muito completa mesmo, muito completa. Mas é bacana você já ter tido esse olhar, no sentido de... poxa, se ela perto de mim, se eu consigo dar um gás, se eu consigo fortalecer, se eu consigo dizer palavras diferentes do que o irmão dela está dizendo, ela vai evoluindo. Isso é muito bom. Que bom que você já teve essa percepção. E claro, reunião de pais, algo do tipo, falar com jeitinho, mãe, pai, ou ela me diz que isso acontece, não sei se é bem assim, mas sabe como é criança, às vezes vale a pena vocês conversarem com o filho de vocês, né? Adolescente tem um bichinho maldoso nele de natureza, tem um chipzinho que gosta de incomodar, e aí a família ir lidando com isso, né? Mas que bacana que você trouxe isso, que bacana que você já teve esse olhar sobre ela. Né? Obrigada. Por nada. Renata?
Oi, querido, boa noite. Boa noite. Sou Renata, sou professora de matemática, né? Entrei na escola esse ano. Então, eu vou, acho que, juntar a fala aí dos meus dois colegas que falaram aí agora. Primeiro do Leandro e agora da outra professora que eu não consegui ver o nome, que minha internet está muito ruim, por isso até que eu estou com a câmera desligada. A Darlene. Então, eu tenho TDAH, tá? E aí eu sempre, quando falavam sobre isso, eu não aceitava, porque eu nunca fui de fazer ser muito hiperativa. Mais tranquila, não tranquila. E aí sempre me falaram, quando foi, né, se fechou ali todo um diagnóstico, tudo, falou assim, olha, porque o TDAH, ele não é uma hiperatividade do corpo, e sim do cérebro, né, aqui, querido, aqui, e sim do cérebro, né, é uma agitação que a gente tem no cérebro, é uma coisa interna. Posso até estar falando besteira o que eu estou falando, mas, enfim, foi isso que foi me falado. Então, que é o nosso cérebro que ele tem movimentos, né, diferentes daquilo que a gente está acostumado. E aí, o que aconteceu quando eu estava na primeira série, que hoje seria o segundo ano, né, de escolaridade? Eu tinha uma professora de matemática chamada Ellen, que uma vez ela virou para mim, ela estava de costas no quadro, fez uma pergunta, e eu respondi errado, ela virou para mim e falou assim, você é tão burra que você nunca vai aprender matemática. Isso eu tinha lá meus 7 anos, né? Porque eu sempre fui muito nova. Eu entrei no ensino médio, por exemplo, com 13 anos de idade, no meu ensino médio. Então, o que eu vejo hoje, assim, quando a gente que tem essa questão, né, alguma outra, quando a gente de certa maneira, estimulada a fazer uma coisa, você acaba tendo esse hiperfoco aí que você está falando, né? Essa questão assim, eu vou mostrar para ele ou para ela que eu sou capaz disso aí, né? Então, eu não sei se eu me tornei professora de matemática devido a essa fala dessa professora, mas isso vem comigo desde que eu era pequena, porque eu sempre assim, eu vou aprender matemática, eu tenho que aprender matemática, porque não é possível que eu não consiga aprender matemática, não é possível que eu seja burra nesse ponto. Então, quando as questões foram se fechando, né, os diagnósticos foram se fechando, assim, que eu fui vendo algumas coisas, eu fui entendendo o porquê que eu não entendia o que ela falava e o que aquilo ali que ela me falou me causou. Então, quando a professora aí falou, né, que tem um irmão que está chamando a garota de burra, isso e tudo, eu também me vi nessa situação. Por quê? Porque quando eu tinha meus 7 anos, que eu estava lá 6, 7 anos, com 6 anos eu entrei na segunda série, 6 para 7 anos, a professora falou isso para mim, você é tão burra que você nunca vai aprender matemática. E hoje eu sou professora de matemática e de física. Então, assim, eu acho que o estímulo da gente, quando mesmo que você consegue perceber alguma coisa em uma criança e você consegue estimular isso nela de alguma maneira, de forma positiva, e mostrando, sempre que eu posso, eu falo para os alunos isso, olha, gente, eu tenho TDAH e eu consegui chegar aqui, então você também vai conseguir, né, quando acontece isso. Então, eu acho que é muito importante essa questão de você estar sempre ali, estimulando aquela criança, mesmo sabendo que ela tem algum problema. Eu tenho uma aluna na F6204, que ela tem um comprometimento, né, o dela não é TDAH, um comprometimento, e ela não faz as coisas que é para fazer, mas ela está sempre ali fazendo desenho. E a gente fica apaixonado por isso, então eu acho isso muito legal. Era isso que eu queria falar. Falo demais, tá, gente? Desculpa. Obrigado por compartilhar, e eu acho muito bacana que seu caso, assim, mostra o resultado disso que a Darlene está fazendo, que com certeza a equipe inteira faz, né? De estimular. E aí vem o biopsicossocial, o psico, né? O seu comportamento com aquela diversidade é enfrentar. Vou enfrentar e vou provar que eu consigo. Tem gente que tem o comportamento na diversidade de travar. E aí vem na individualidade de cada um e como que a gente vai trabalhar isso. Mas é bacana para ver, né, o que você falou, responde a pergunta do Renato também, tem o TDAH, ou tem qualquer outro transtorno do neurodesenvolvimento. Consigo evoluir? Consegue. Nosso cérebro é plástico. O que isso significa? É o único órgão do corpo humano que ele consegue moldar a forma que ele trabalha. O coração bate sempre do mesmo jeito. Se o coração bater de uma forma diferente, cuidado. Deu ruim,
né? O rim vai sempre filtrar do mesmo jeito. Se o rim filtrar diferente, deu ruim. O cérebro não. O cérebro a gente consegue organizar ele até certo ponto da forma que a gente quer. Com as nossas motivações, mesmo com dificuldades impostas, a gente consegue transpassar e ter bons resultados. Eu vou seguir aqui com alguém só falou aqui, ó. Tem um aluno que tapa ouvidos quando a turma altera a voz. Aí a gente pode ver se isso é uma sensibilidade. Keila Mara, sensibilidade auditiva, a gente logo associa ao autismo. Mas tem questões que são só físicas mesmo, tá? Então aí tem que ver, opa, é só sensibilidade auditiva, tem outros sintomas ligados ao autismo, e aí vale a pena a família dar um pulinho no oftalmo, ver se está tudo bem. Foi no oftalmo, tá tudo bem, tem outras sensibilidades, a cheiro, a gosto, tem um paladar muito seletivo, aí a gente começa a ligar o sinalzinho amarelo, mas é legal você ter essa percepção, né? Que essa sensibilidade auditiva é muito característica do autismo. Deixa eu voltar aqui e mostrar umas coisinhas de TDAH para vocês. Enfim, principais distúrbios. TEA, que eu vou passar por cima, que a Bia já me disse que vocês tiveram uma palestra só por isso, mas qualquer dúvida me perguntem. TDAH, deficiências intelectuais e transtornos específicos de aprendizagem, que é onde a gente vai focar hoje. O TEA, gente, eu vou passar porque a Bia disse que vocês já tiveram uma palestra só sobre ele, mas qualquer dúvida pode me perguntar, tá? O que é o TDAH? É um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, é um transtorno que está no cérebro, no nosso sistema nervoso. Causas genéticas, como que a gente sabe que boa parte das causas são genéticas? Porque é muito comum TDAH ser filho de TDAH, irmão de TDAH, neto de TDAH, né? Como o autismo também é muito comum, né? Como eu digo, tudo na vida 50% é genética. E vai se desenvolvendo já na infância. A gente consegue perceber os primeiros sinais de TDAH já na infância. Eles caracterizam por desatenção, impulsividade e ou inquietude. Então, TDAH... aqui está desatenção porque é o termo que a gente utiliza na academia, mas eu costumo dizer que TDAH ele não sofre de déficit de atenção, que esse nome é errado. TDAH tem atenção até demais. Eu não consigo prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. O TDAH consegue. A dificuldade dele está no foco. Ele está prestando atenção em tudo ao mesmo tempo e o cérebro está fluindo numa velocidade gigantesca e ele tem dificuldade de focar, concentrar em algo, mas quando ele foca é incrível. Tá, né, essa desatenção tá também ligada à impulsividade, então a gente percebe TDAHs. Normalmente tem impulsividade, o que é muito comum a gente perceber, por exemplo, na adolescência. Um TDAH se envolver com brigas, se envolver com drogas, compulsivo por compra, compulsivo alimentar, compulsivo com comida. Essa impulsividade é muito comum, tá bom? Ou inquietude. Ou seja, a questão do tá ali acelerado, tá ali com o físico acelerado, como a nossa colega Renata falou, isso pode acontecer, mas nem sempre. Quais são os critérios de desatenção no DSM? Eu vou ler rapidinho, tá? O que é o DSM? É o Manual Diagnóstico de Saúde Mental do Mundo. Ou seja, alguém que tem o diagnóstico de TDAH aqui no Brasil vai ter o mesmo diagnóstico em qualquer lugar do mundo, né? No Ocidente, a gente usa esse manual. E dessas coisinhas aqui, dessa listinha, a pessoa tem que ter a ampla maioria de sintomas. Então, frequentemente não presta atenção a detalhes e comete erros por omissão em trabalhos ou outras atividades. Então, é aquela criança que, assim, esqueceu, pulou uma questão da prova. A prova tem frente e verso, ele nem percebeu que tinha verso. Tem que fazer lá um ditado ou copiar algo, ele pula uma palavra, né? Ele perde o controle em trabalhos que exigem atenção. Sustentar a atenção, então, é dificílimo para ele. Então, você está lá lendo, ou está resolvendo um problema, ou está passando um vídeo, né? Ele começa a ver o vídeo, depois vai embora. Com frequência, parece não escutar quando lhe dirige a palavra, fica lá no mundo da lua.
frequentemente não segue instruções, tem dificuldade em entender a instrução do dever, tem dificuldade em organizar tarefas, então o caderno dele é uma bagunça, a mochila dele é uma bagunça. Qualquer tarefa que exija um pouquinho mais dele, ele já não gosta muito. Vive perdendo coisa, então esquece o livro na escola, esquece caderno, esquece blusa. Qualquer estímulo alheio, ele vai embora. E mostra esquecimento de atividades diárias. Pessoal, amanhã tem que entregar o trabalho tal. Chega no amanhã, essa criança tinha trabalho para fazer? Como assim? Me falaram tal coisa? E aí, sintomas de hiperatividade também, né? Normalmente, se mexe mais, causa em situações impróprias, tem que ficar quietinha e tá se mexendo. Normalmente é uma pessoa que fala muito alto, tá mil a todo vapor, não consegue segurar a boca. Isso aqui é muito bacana. O que é que eu vou pedir para vocês notarem? Tem um cérebro com TDAH e o cérebro sem TDAH. E aqui em cima está escrito idade 5 anos, ok? Eu quero que vocês percebam, à medida que a idade vai crescendo, 6, 7, 8 anos, o cérebro sem TDAH vai ficando todo azul. E o cérebro com TDAH demora muito mais. Por que isso? Porque o cérebro típico, que é como a gente chama, o sem TDAH, ele se desenvolve... o cérebro com TDAH, na verdade, o cérebro atípico, ele se desenvolve de uma maneira mais lenta do que o cérebro típico. Né? Claro que eu estou falando cérebro aqui, a região do córtex pré-frontal. Por isso que o TDAH, em geral, demora mais para amadurecer. E por isso também que na idade adulta, esses sintomas diminuem. Porque quando chega na idade adulta, esses cérebros se equivalem. Dê uma olhadinha no vídeo, ó. Podem perceber, 6, 7 anos, o cérebro sem TDAH já está quase todo azulzinho. Né? 10, 11 anos, 10 anos já formou. O cérebro com TDAH vai demorar 2 anos a mais para formar o que o cérebro sem TDAH formou antes. Então aqui a gente consegue perceber... vou passar um último videozinho, depois eu mostro para vocês. Que a gente consegue perceber a questão neurológica envolvendo o TDAH. E eu amo esse vídeo, eu amo Star Wars. A mesma pessoa que tem TDAH assistindo Star Wars e assistindo uma aula de matemática. Olha a diferença. E deixa eu voltar aqui. Esse vídeo é muito curioso, né, gente? Assim, você olha, Star Wars, que a pessoa gosta, ela fica vidrada, gera hiperfoco, vai longe, nem pisca. Uma pessoa com TDAH, quando tá fazendo algo que ela gosta, como autismo também, vai embora. Já fazendo algo que ela não gosta ou que está exigindo mentalmente, ela se distrai muito facilmente. E aí vai o trabalho TO, psicólogo, família em casa e escola para ajudar a desenvolver o cérebro dessa criança, esse comportamento. Por isso que eu digo, recebeu o laudo de TDAH, mamãe, deixa eu conversar com a galera que está acompanhando seu filho, porque na escola a gente não vai fazer mágica sozinho. Né? É preciso de mais informações sobre isso e preciso entender também até que ponto eu consigo organizar na escola. Como a Salvadora está falando, né? Tem alunos que na sala de leitura não conseguem fazer silêncio nem por 5 minutos, mesmo com todos os estímulos. Que estratégia utilizar? Salvadora não tem ideia. Brincadeira à parte. Porque depende, assim, quais são os alunos e por que eles não conseguem ficar quietos, né? É por isso que eu digo que a gente tem que compartilhar isso com a família também.
ele só não fica quieto na sala de leitura, é uma falta de hábito dele. Ele não fica quieto em lugar nenhum, vai para aula de educação física, também não consegue ficar parado esperando a vez dele. É por isso que eu digo que é muito complexo o que vocês fazem na sala de aula, né? Porque cada aluno é uma estratégia, né? E por isso que a gente tem que dividir essa responsabilidade também. Porque daqui a pouquinho o aluno tem dificuldade de ler. Não, mas a Salvadora é uma péssima professora. Meu filho não aprendeu a ler com ela, não consegue escrever. E a gente sabe que não é nada disso, né? Então a criança não consegue ficar parada ali, não consegue trabalhar na atividade que tem que trabalhar. Por isso que a gente tem que dividir com a família. Como é que ele é em outros espaços? E aí, entendendo isso, pode ser um TDAH mesmo, pode ser uma dislexia, pode ser uma descalculia. Não, ele só é muito agitado. Vamos trabalhar rotina e disciplina. Às vezes o aluno só é indisciplinado, né? Às vezes, algo que eu pegava muito na escola, gente, vocês devem sofrer também. Pai e mãe que colocava o aluno de castigo para ler. Eu falava, minha senhora, se você coloca a leitura como um castigo, como é que você quer que seu filho goste de ler? Aí o filho queria ler Harry Potter. Não, meu filho não tem que ler Harry Potter, tem que ler Dom Casmurro. Minha senhora, eu amo Machado de Assis, mas eu fui amar Machado de Assis com 23 anos de idade. Com 12 eu detestava. Sim. Né? Deixa seu filho ler o que ele quer ler. Né? Instrui ele. Sai do celular um pouquinho e vai ler junto com ele. Você vê a senhora o dia inteiro no celular e não vai criar o hábito de ler. Então é bacana você dividir isso com os pais, tá, Salvadora? E aí, claro, vendo algo um pouquinho mais profundo, pode me mandar um WhatsApp que a gente faz um trabalho mais específico, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Não? Beleza. E aí, nós temos alguns tipos de TDAH. TDAH é tudo igual? Não. TDAH predominantemente desatento, predominantemente impulsivo, hiperativo, apresentação combinada, os dois são iguais, outra forma de apresentação. Então, nós temos vários tipos de TDAH. O que eu digo, nenhum ser humano é igual ao outro. E aí, nós temos os transtornos específicos de aprendizagem. Esses são os mais curiosos, assim, das diversas maneiras que se apresentam, né? Que é dislexia, descalculia e disgrafia. Vocês possuem desses laudos alguém com dislexia, disgrafia? Sim. Possui? Bacana. Qual que é a diferença entre os três? Eles estão no que a gente chama de transtorno de aprendizagem. TDAH também mas dá para a gente deixar de lado. Os três são os típicos transtornos de aprendizagem. Dislexia, a criança tem dificuldade de associar símbolos. Então, tá ali a letra E. Ele tem dificuldade de entender que o E com o S, com o C, com o O, com o L, com o A vai formar escola. O cérebro dele tem dificuldade de associar símbolos. Tem dificuldade de olhar para o relógio e entender o que aqueles símbolos significam, né? Esses são transtornos bem mais complexos de se trabalhar na escola do que o TDAH, por exemplo, né? Descalculia. O cérebro dele tem dificuldade de organizar questões lógicas. E ele tem uma dificuldade absurda com a matemática, com a física, com a química, ou até mesmo em montar um joguinho de Lego, ou até mesmo em jogar um videogame simples. Tem um teste muito bacana, que chama Figuras Complexas de Rei, é um teste neuropsicológico, e aí tem uma figura, um desenho bem esquisitinho, e primeiro a pessoa tem que copiar esse desenho. Olhando o desenho, ela copia. E depois ela tem que desenhar o que ela memoriza. Uma vez eu fiz uma avaliação de uma criança com dislexia clássica. A cópia do desenho, ela não conseguiu. Detalhe, era uma criança que desenhava muito bem. Desenha muito bem. Cada desenho lindo de Goku, Pokémon, aí desenha tudo isso.
Ele, olhando para o desenho, não conseguia copiar. Esperei 5 minutinhos, dei uma folha em branco, falei, agora desenha aí tudo que você lembra do que você acabou de ver. Ele desenhou perfeitamente. Olha que coisa complexa. O cérebro dele guarda a memória muito boa. Mas olhar para aquilo que ele tem que fazer e reproduzir, ele não consegue. Né? Esse é o grande X da dislexia. Eu tenho um aluno, sim. Assim. E aí, Ednete, é o que eu digo mais uma vez, da gente dividir responsabilidades. Agora, Pablo, olha só, esse aluno, ele apresenta isso em relação às letras. Mas em relação à matemática, o cálculo dele é rápido. A grafia, a letra dele é linda, mas ele olha para o E igual que ele nunca viu aquela letra. Ele olha para o E e fala assim, tio, eu não sei o que é isso. Lembra muito a criança que eu acabei de avaliar, que tem essa questão, né? Porque aí tem dislexia, não descalculia. Então, assim, essa criança que eu avaliei também é um gêniozinho da matemática. Eu fiz o Coruja Promate, que é um teste de avaliação matemática, e foi super bem. Até chegar nos problemas que ele tinha que ler. Fulaninho, quanto que é tanto, quanto tanto, colocava no papel, resolvia. Divisão, que eu tenho dificuldade de dividir até hoje. Vamos fazer esse problema. Pedrinho tem 2 bananas, deu uma pro Joãozinho, Mariazinha comeu, e não consegue. Agora, ele copia o português numa precisão de linhas, de letra, tamanho, que o caderno dele, quem vê assim... Mas se pedir para ele ler o que é... Não. Ele olha para mim, você chega a dar uma risadinha. Não sei, tia. Aí é o que eu falo da nossa dividir responsabilidades. Infelizmente, em sala de aula, sem um acompanhamento terapêutico, sem um acompanhante terapêutico ali do lado, ou um acompanhante educacional que a escola puder, e dislexia, uma briga que está tendo nesse momento, porque até agora, de fato, só o autismo consegue. Como que a professora vai gerenciar e trabalhar isso em sala de aula para ele desenvolver a leitura das... Não vai. O que é que a gente faz, então, como educador? Ele está aprendendo e ele consegue responder sem envolver ali os símbolos, eu pergunto, ele aprende? Então eu vou avaliar dessa forma, fazer uma avaliação diferencial. Agora, mamãe, papai, eu consigo ir até aqui. Seu filho tem potencial, ele tem uma dificuldade, tem potencial para daqui a pouco estar lendo bem. Vai ler perfeitamente? Infelizmente não. A gente ainda não tem cura para dislexia, mas ele consegue ser perfeitamente funcional. Mas eu preciso que vocês trabalhem isso em casa. Eu preciso que vocês vão até a prefeitura, bata na porta da Secretaria de Saúde e diga, eu preciso de uma vaga para o meu filho. A gente sabe que essas coisas são difíceis, a gente sabe que não é fácil, mas é necessário. É necessário. Eu preciso que você bata na porta do prefeito e fale, eu preciso de um AE para o meu filho. Tem na cidade? Não tem, tá? Não tem. Que o das Ostras, quando eu estava na prefeitura, a gente não tinha gente suficiente. Olha que nós abrimos um contrato assim, para quase 600 vagas. Não tinha gente suficiente para trabalhar nas escolas, com formação. Mas aí é um problema que a gente, como a gente estava ali, tem que resolver. Assim. Tem plano de saúde, mamãe, papai, processinho no plano de saúde. Entra na justiça que você vai conseguir o acompanhamento terapêutico do seu filho. É chato, é ruim, demora. Deveria ser dessa forma? Claro que não, mas é a forma que a gente tem. Eu tenho 2 ex-pacientes que conseguiram AT. 20 horas na escola para os filhos, cada um com quadro, mas processando o plano de saúde. Triste, mas é o que a gente tem. E é direito dessa criança, mas... Quando a gente ainda pega uns pais que querem, né? Essa semana eu tive um momento com uma mãe que tinha me mandado um bilhete que eu não estava trabalhando de acordo com a mentalidade da filha dela.
Aí foi chamada na escola para sentar com a parte pedagógica, educacional e direção. Ela chegou lá, sentou, chegou na reunião, falei, a hora que a mãe entra aqui. Sentou do meu lado, ela falou assim, olha só, resumindo, né, que é muito grande, eu vim aqui que eu quero tirar essa professora, que ela não ensina nada. Ela não ensinou para a aluna fulano o ano passado e é a enteada da minha filha. Aí conversou, a orientadora pedagógica conversou, a direção conversou. Desculpa, eu acho legal a prepotência. Eu vim tirar essa professora. Acho muito bacana a prepotência dessa Aí galera. eu fui, peguei o caderninho da menina, que eu levei para a reunião, e mostrei a ela. Essa professora mandou uns livros lá, que minha filha falou que a minha filha não vai conseguir fazer aquilo nunca. São os livros da turma. Aí eu peguei o caderninho e falei assim, mãe, o que você acha desse caderninho aqui? Ela falou assim, tipo assim, é isso aí que eu queria que a minha filha tivesse. Aí eu fui e falei assim, é o caderno dela que vai na mochila todo dia. E eu sou a professora dela. O quê? Você é a professora? Me desculpa, não sei. Nunca tinha olhado o caderninho da criança. Ela se baseou num livro, né? Os livros didáticos que foram para casa. E aí, quando você não tem essa contrapartida da família, esse conhecimento, essa cultura de nos ajudar, nos complementar, fica mais difícil ainda, né? Muito. E aqui, gente, algo que com certeza vocês já devem fazer, mas é sempre bom lembrar. Tudo anotadinho em ata, tá? Tudo anotadinho em ata. Chamei o pai, pedi para encaminhar, eu mesmo liguei para a Secretaria de Saúde para ver se tem um encaixe num psicólogo para daqui 4 meses, não tem problema, a gente tenta, e tudo anotadinho em ata. Porque se estourar qualquer coisinha, vai sempre estourar para a escola, vai sempre estourar para o professor. O professor chama o pai, conversa 500 vezes. Aí chega no final, a criança não tem a menor condição de ser aprovada de ano. Ou misericórdia, acontece algo até pior. É uma criança que tem TOD, ou só e aí agride o coleguinha. E como você não avisou? E você avisou 500 vezes, e o pai... Tudo anotadinho em ata. É triste isso, é como eu falei, é triste, mas é a nossa realidade. Deixar claro o que a escola está fazendo. Deixar claro, com certeza, vocês vão fazer isso. Olha, os professores tiveram uma capacitação sobre TDAH, os professores sabem do que estão falando, os professores não sei o quê. É importante vocês se respaldarem com isso. Graças a Deus, a escola lá hoje apresenta, né, junto à equipe gestora, essa visão aí de tudo relatar, registrado, assinadinho, graças a Deus. Uma vez eu tive uma experiência péssima com uma estudante, que eu ficava, né, desse apoio psicológico, e a estudante veio, uma menina, acho que estava 7º ano na época, 8º ano, adolescente, e aí ela, Pablo, minhas notas aqui, e faltava acho que 3 pontos para ela passar em matemática, ela com certeza passaria, faria a prova. Eu falei, já passou então, né, com essas notas, e ela tinha plena ciência que faltavam 3 pontos. Uma adolescente, assim, não é alguém que não entendeu o que eu disse. Mas ela pegou isso, levou para o pai. O psicólogo da escola, como se eu tivesse tal poder, disse que eu já passei em matemática, não vou mais para a escola, faltando 1 mês para acabar a aula. 1 mês depois, o pai foi lá, como assim minha filha está de dependência, era particular, eu tenho que pagar. Então, porque sua filha não veio fazer as provas, tal. Aí ele mandou me chamar. Não, minha filha disse que não, o contexto era completamente diferente. O cara me chamou de mau caráter para baixo. E assim, a filha tem plena ciência que ela estava errada. Eu tenho certeza do que eu falei, que ela entendeu. Mas é aquilo. Foi a palavra, eu sei com mau caráter. Como assim? Hoje eu falo com todo o conhecimento assim, de quem entrou para ali desde a inauguração, nós temos uma gestão que é parceira, entendeu? Ela, isso nos dá uma segurança muito grande, sim, né? Não em errar, que a gente nunca quer errar, mas se errar, a gente tem alguém do lado para ajudar, a corrigir. Isso daí ainda é um ponto muito positivo na nossa escola hoje.
Isso é importantíssimo, esse apoio da gestão é importantíssimo. A Caroline perguntou, né, como podemos ajudar no desenvolvimento de aluno assim nas práticas diárias? Caroline, vai muito daquilo que eu disse, né, o perfil de cada aluno, mas vamos pegar quadros clássicos, né? Por exemplo, esse aluno claramente é dislexo. Isso é o que vocês percebem em sala de aula. Claramente esse aluno tem dislexia. Então, minha avaliação com ele tem que ser uma avaliação diferencial. Esse aluno tem descalculia, ele tem uma dificuldade absurda em matemática. Aí cabe a equipe matemática com a equipe pedagógica essa dificuldade. Eu imagino que no Fundo 1 nós não temos ainda dependência e nada do tipo, né? Essa dificuldade faz ele poder seguir para o próximo ano letivo, por exemplo? É algo que impede ele de estar na próxima turma? Calma aí, ele não ir para o próximo ano vai ser prejudicial para ele ou vai ser melhor? Aí precisa desse acordo. Família, vem cá. A gente precisa que vocês façam um trabalho envolvendo isso. Porque uma descalculia, uma dislexia, uma disgrafia é algo que vai interferir na vida inteira do seu filho e ele não vai conseguir chegar no terceiro ano. Se chegar até o quarto, você tem que levantar a mão para o céu, se não for bem tratado. Agora, se você tiver apoio da família nessas condições, nesse tratamento, vocês conseguem desenvolver o aluno muito bem. E aí aquilo, poxa, vou avaliar um aluno com descalculia da mesma forma que eu avalio a Mariazinha, que senta na primeira cadeira, que tem uma família super funcional? Não, não vou. Olha, esse aluno aqui tem o básico do básico do básico o suficiente para passar. Ok, enquanto isso eu vou cobrando a família para buscar um apoio. Sabemos que estamos falando de uma comunidade que na maioria das vezes não tem dinheiro para pagar TO. Né? Não vai ter R$400 por mês para pagar TO. Calma aí, vamos buscar uma ONG, vamos buscar parceria com as universidades, vamos bater lá na UF em Rio das Ostras, vamos bater nas universidades de psicologia em Macaé. Gente, tem um grupo de alunos aqui, o que é que dá para a gente fazer? Né? Porque eu tenho uma comunidade que não tem R$400 para pagar um TO. Eu tenho uma comunidade que não tem R$600 para pagar um psicólogo. Né? E aí, o que é que dá para a gente fazer para intervir nessas crianças para elas terem um desenvolvimento adequado? Né? Infelizmente, é uma cadeia muito mais ampla. Mas como professor, olha, nada daqui para lá, infelizmente, nada está dando certo. Na minha sala de aula, é ter esse olhar diferenciado mesmo. Não adianta eu querer avaliar da mesma forma, não adianta eu querer pedir as mesmas atividades. E como vocês trabalham com fundamental, isso é muito mais tranquilo de lidar, né? Porque as próprias crianças acabam não tendo tanta termo de comparação uma com a outra. Quando chega do Fundo 2, que entra aquela fase da adolescência, aí isso é um pouquinho mais difícil. Né? Faz sentido, Caroline? Acho que vai. Gente, o que eu tinha para passar é isso. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma questão? Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade. A gente tem mais meia hora de bate-papo aí. A Bia tá aqui, então a neta dela não nasceu ainda. Ah, legal, a Caroline. Eu sou de educação física. Muito bacana, Caroline. A educação física tem algo que é quase que milagroso ali. É terapêutico demais. Pessoas que têm, né, crianças que têm transtornos do neurodesenvolvimento, elas tendem a ter uma autoestima muito baixa. E nada melhor do que trabalhar autoestima, autoconfiança, pertencimento, criação de laços e grupos do que educação física. Porque a hora que a criança sai da sala, vai montar o time, vai fazer não sei o quê, se você conseguir de alguma forma inserir cada vez melhor essas crianças nas suas aulas, eu tenho certeza que você dá conta. Influência da motricidade, perfeito. Motricidade, na imensa maioria das vezes, nós vamos perceber em casos de autismo, em casos de TEA. E essa dificuldade motriz,
ela é um dos pontos para a gente avaliar para trazer o diagnóstico de TEA. Uma vez diagnosticado, apesar que eu tenho um paciente que é TEA, assim, o menino é excelente em tudo que tem a ver com atividade física, mas a imensa maioria das vezes o TEA tem essa dificuldade. E aí é bacana você ir trabalhando, primeiro, o que eu passei mesmo, autonomia. Criança aprender a pegar uma bola, jogar, aprender a trabalhar em grupo. O TEA muitas vezes não quer se expor. Então, devagarzinho, fazer ele participar da atividade. Né? Fazer ele, opa, hoje a atividade é basquete, você vai pegar a bola e jogar na cesta. Ainda que vá mal. E juntar a galera para apoiar essa criança que tem dificuldade, para ele se sentindo pertencente e para ele se sentindo confiante. Porque o que acontece na maioria das vezes? A criança já tem uma dificuldade motora X. Na primeira vez que ela arremessa a bola na cesta e vai mal, os coleguinhas fazem chacota e tudo mais, ela se fecha mais ainda. Então, você ir trabalhando essa sensação, pertencimento mesmo, e coleguismo, e autoestima na aula, isso é perfeito. Isso é perfeito. E educação física serve para tudo. Serve para tudo. Né? Autoestima com o corpo das meninas, autoestima com o corpo dos meninos, aquela coisa, sou feio, sou magra, sou gorda, sou isso, só não sei aquilo. Não, mostrar que todo mundo pode fazer atividade física, todo mundo pode se movimentar. E para todo ser humano, mas principalmente para esses casos, a atividade física é essencial. Essencial, até para diminuir, botar a adrenalina para fora, né, suar mesmo essa criançada para conseguir ter um maior nível de atenção, um maior nível de foco. Enfim, é isso. Mais alguma dúvida, gente? Então, beleza. Agradeço muito, muito, muito mais uma vez o convite. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou pedir para a Bia passar meu Instagram lá no grupo, que aí vocês podem mandar lá no Instagram qualquer dúvida, tá bom? Não prometo que respondo muito rápido, mas prometo que respondo, tá? Mais uma vez, um grande abraço. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, viu? A gente aqui agradece muito. Eu estou no áudio em um e a imagem em outra para conseguir gravar aqui a reunião. Espero que eu tenha conseguido gravar. Pablo, a gente assim, fica sempre imensamente alegre, feliz. E assim, a cada vez que você vem falar com a gente, nos enche de esperança, né? De que a gente está no caminho e que a gente está buscando, né? E entender um pouquinho na cabecinha dessas crianças para que a gente possa fazer alguma coisa por elas. Eu fiz um drive com um materialzinho, né? O seu portfólio eu vou botar no drive, botar aí as suas redes sociais. A gente vai postar também o vídeo no YouTube e para passar para o pessoal amanhã. Assim, eu é que agradeço muito, né? Quando ele me falou, olha, eu tô muito gripado, mas eu não quero deixar você na mão. Gente, mesmo ele não estando bem, né? Ele falou, não, nós vamos fazer, mesmo que com tempo reduzido. E olha, nós ficamos praticamente o tempo todo, né? Muito obrigada mesmo. Eu acho que assim, eu tô falando, mas eu acho que é em nome de todo mundo, né? Todo mundo, a gente vê pelas carinhas, assim, como você fala a nossa linguagem, você entende o que a gente sente, né? As palmas aí, os joinhas, as reações aí de todo mundo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Eu acho que isso enriqueceu bastante, né? O encontro. E você brilhantemente vai nos ajudar, né? Está nos ajudando. Muito obrigado mesmo. A lista de presença eu já coloquei. Lá, tinha que ser ela. Beijo, gente. Ó, a lista de presença está aí. Quem não conseguir assinar a lista de presença, dá uma chamadinha no WhatsApp que eu mando o link lá pelo WhatsApp. Se alguém mais quiser falar mais alguma coisa, a gente vê aí pelos comentários, né? Como todo mundo está agradecido e feliz com o encontro de hoje. Ao Pablo por esse tempo aí que ele
reservou, né, para estar conosco aqui nesse encontro. Então, assim, cada encontro é uma novidade, cada encontro a gente vê que aprendemos, né, muitas coisas. E foi como a Bia falou, a gente está aqui mesmo querendo aprender mais para estar auxiliando os nossos alunos, né, porque muitos deles só têm a escola, só tem a gente mesmo como apoio. Então, estamos aqui nesse intuito e cada encontro é uma gama de aprendizados que a gente tem, né? Então, agradeço muito ao Pablo e até a próxima. Vamos ter muitos ainda. E aquela foto que eu tenho com você, na expectativa de um dia eu conseguir chegar ao seu dedinho do pé. Até parece, mulher, até parece, pelo amor de Deus, já... Excelente profissional. Agora, Pablo, você não sabe que eu já sou mãe de 3, tá? Já tem mais um? Calma aí. Mas eu tô falando, tem 3 meses daquela foto, não tem? Em 3 meses eu engordei 10 quilos, já emagreci de novo, mudei 2 vezes de cidade. Eu não sei o que aconteceu na pandemia. Tati, um prazer revê-la. E uma menina. É a princesinha aí da pandemia. É que a gente ficou muito em casa, não tinha muito o que fazer. Aí cada um resolveu, né? Tá certo. Gente, eu vou pedir para a Bia só, vou até postar o vídeo que eu postei sobre o TDAH, vou até postar um com as minhas explicações. Se vocês puderem só me seguir no Instagram, dar aquela fortalecida, para mim sempre é bom, tá? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, sempre que precisarem, estou à disposição. Valeu, gente. Então, como vocês vão receber os informes, eu vou colocar também lá no grupo do 6-7, as meninas vão botar do 1º ao 5º, Tátila da EJA, e aí vocês vão ter as informações que estão na pauta, né? Tudo que vocês já estão cansados de ouvir a gente falar, tá lá só para a gente relembrar. Não deixem de assinar a presença, que eu vou ter que passar isso aí hoje ainda para Simone. Por favor, assinem a lista de presença. E foi um prazer estar com vocês, mesmo no nervosismo aqui. Lara não nasceu ainda, então por isso eu estou aqui. Se ela não nascer amanhã, eu estou aí. E aí, sim, vamos, tá bom? Um beijinho. Boa noite para todos, para todas. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Tchau. Eu vou aguardando aqui enquanto a pessoa vai saindo, vai assinando a lista. Me refresca a memória quanto à lista de presença. Eu acabei de colocar no chat, é pelo Google Forms. Aí você clica e aí você vai e assina a lista. Se tiver dificuldade, pode me chamar no WhatsApp que eu mando para você. Coloquei o Drive aqui também. Aí eu vou colocar o slide, né, do Pablo. Tem o material do portfólio dele. Tem mais um material aí com as datas da semana de prova, com o calendário de conselho de classe. Tá tudo no Drive, no link que eu mandei para vocês. Tá bom. Eu mandei aqui e vou botar no grupo, tá bom, Fabinho? Tá, obrigada.